Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil, num contexto em que ocorria o bloqueio continental decretado por Napoleão Bonaparte. Ao fundo aí você tem o Dom João, Carlota Joaquina e a esquadra portuguesa e também inglesa que para cá vieram, né? Segundo a história, fugindo de Napoleão por causa do bloqueio continental, né? Seguindo aí o nosso material, seguindo aí o nosso slide, nós vamos ver aí, ó, a família real. Você tem aqui, né, a genealogia dessa família. Dom Pedro III, Maria, que foi considerada a louca. Aí você tem Dom João VI, Carlota Joaquina e os filhos Dom Miguel, Dom Pedro e, claro, Dona Leopoldina, esposa aí de Dom Pedro I, uma das artífices da independência do Brasil, né? Aqui no detalhe você vai ter a figura de Dom João VI e acima os pais, né? Dona Maria, Dom Pedro III e aqui Dom João VI, príncipe regente português, e Dona Carlota Joaquina, uma espanhola arretada dentro do processo histórico. A família real portuguesa é constituída, olha quantos filhos, gente. Dom Pedro I, Dom Miguel, né? E as irmãs, Dona Ana de Jesus, Dona Maria Assunção, Dona Isabel Maria, Dona Maria Francisca, Dona Maria Isabel e Dona Maria Teresa. Esses são os filhos, né, do casal Dom João VI e Carlota Joaquina, que para cá vieram, para o Brasil estavam, o Brasil se tornando sede da coroa portuguesa. Quais são os antecedentes disso? O primeiro antecedente eu já falei, é a imposição de Napoleão Bonaparte, né, a questão do bloqueio continental. Então, o que vai acontecer? Ou você ficava do lado da França com bloqueio continental e contra a Inglaterra, ou ficava contra a Inglaterra e teria aí as terras invadidas pelos franceses, lembrando que o bloqueio continental proibia que as nações europeias comercializassem com a Inglaterra, caso contrário, teriam suas terras invadidas. Diante dessa situação, o que vai acontecer? A família real portuguesa, com a ajuda da marinha inglesa, vão vir para o Brasil. É claro que essa ajuda inglesa não é uma ajuda porque ela é boazinha, tá? É porque existiam vantagens comerciais aí, principalmente para a Inglaterra, interessada no comércio brasileiro. Vale lembrar que o Brasil era uma colônia portuguesa, e como colônia havia uma exclusividade, havia um pacto colonial, o exclusivo comercial. Ou seja, a colônia ela só poderia manter relações comerciais com a metrópole, ela só poderia vender e comprar da metrópole. E com essa troca de vantagens, né, com essa dita fuga da família real portuguesa para o Brasil, ajudada pela marinha inglesa, o que acontece? O Brasil, como sede da coroa portuguesa, ele vai ter, então, portas abertas para que as nações amigas portuguesas, como a Inglaterra, viessem para cá comercializar. Em 29 de novembro de 1807, a família real deixa Lisboa com uma corte de 15 mil cortesãos, todo o dinheiro do tesouro português, funcionários da administração portuguesa e a Biblioteca Real Portuguesa. Então, você vai ver aí quantas pessoas para cá vieram e tudo que veio junto, inclusive o dinheiro, a biblioteca, com o intuito de fugir aí dessa invasão francesa. Aqui nós temos uma imagem, né, épica, típica da fuga da família real portuguesa. Conta a história que, quando se fala dessa fuga, existe aí contradições, porque já havia um plano da corte portuguesa de se transferir para o Brasil, porém ela só vai oficializar agora, né, em decorrência do bloqueio continental, mas não era algo assim que não foi planejado, já estava sendo planejado a vinda da família real, mas alguns partem do princípio que fugiu, outros vão partir do princípio em que a família real já articulava vir para cá. Aqui nós temos uma imagem do dia 8 de março de 1808, com a chegada da família real portuguesa no Rio de Janeiro, lembrando que, chegando ao Brasil, vai haver uma divisão da esquadra, né? Parte
dessa corte vai chegar ao Rio de Janeiro e uma parte vai chegar a Salvador, na Bahia, né? E essa parte é justamente Dom João VI e Carlota Joaquina, que só depois vão se dirigir para o Rio de Janeiro. Numa próxima tela aí, numa próxima imagem, nós temos uma cena que era muito típica nessa época da família real portuguesa, que era o beija-mão, que era aquele momento de reconhecimento, de honra, né, das pessoas com relação ao príncipe regente. Então, o príncipe regente senta na sua poltrona e tem um momento lá em que as cortes, principalmente os brasileiros, as elites brasileiras, né, reconhecem o imperador, reconhecem o Dom João VI, e isso é uma forma de honraria aqui, nesse momento chamado de beija-mão. Aqui nós temos consequências, vamos lá. Quais foram as consequências da vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808? A grande consequência é a abertura dos povos às nações amigas, ou seja, as nações amigas de Portugal agora viriam comercializar diretamente no Brasil. Perceba que o Brasil perde a condição daquela colônia de pacto colonial, né? Uma vez que o pacto colonial é eliminado, nós temos aí uma independência econômica. Então, é claro que a nação que mais terá vantagens nesse processo vai ser a Inglaterra. A Inglaterra terá essas vantagens econômicas, muito mais do que o próprio comércio português e as outras nações. Mas, para o Brasil, isso é um ponto inicial para que nós possamos ter aí a nossa independência. Uma vez eliminado o pacto colonial, elimina aquele exclusivo. Segunda coisa que nós temos como consequência aí, havia uma falta de infraestrutura para receber a corte. O Brasil não tinha uma estrutura pronta para receber a corte portuguesa, quanto mais 15 mil fidalgos. Então, o que acontece? Dom João VI, ele confisca os melhores imóveis das cidades para acomodar a corte. Então, esses imóveis vão receber nas portas das suas casas a sigla PR, que significa príncipe regente. Então, o primeiro passo para abrigar essa família real junto com as cortes que vieram é confiscar os melhores imóveis. E claro que, como consequência disso também, Dom João começa a promover obras de infraestrutura, especialmente no Rio de Janeiro, que é a capital e sede da família real, e também promover obras de infraestrutura e também do comércio, né? Nós vamos aí investir, Dom João vai aí investir nessa infraestrutura e no comércio interno brasileiro, dando privilégios para que comerciantes portugueses, especialmente o comércio com a Inglaterra, fosse muito mais forte. Aqui nós temos algumas imagens da Praça 15, do centro do Rio de Janeiro, no Largo do Carmo. Você percebe que nós vamos reorganizando a infraestrutura da época, né? O Rio de Janeiro vai se adaptar às necessidades da corte portuguesa. Aqui nós temos o chafariz do Mestre Valentim, construção da época de Dom João VI, quando a família real estava no Brasil. Aqui a gente tem o Paço Imperial, né? Vamos chamar que era o centro administrativo de Portugal no Brasil, também no Rio de Janeiro. Você vai percebendo aí as construções, a reorganização. Outra consequência da vinda da família real portuguesa é a criação da imprensa régia, né? Havia uma imprensa, aqui você tem a Gazeta do Rio de Janeiro, setembro de 1808, destinada exclusivamente para um noticiário advindo da família real portuguesa, né? Todas as informações. A família real, né? A vinda da família real vai trazer também a criação do Banco do Brasil em 1808. Aqui você tem a moeda em ouro de 1810 de R$6.400, que tem a figura, né, de Dom João VI, tem o rostinho dele aí. Então, nós vamos ter, você vai percebendo que nós vamos incrementando a infraestrutura e a organização administrativa do Brasil. Como vai vir, né? Como virá para o Brasil a biblioteca, então nós vamos ter a criação da Biblioteca Nacional, né? Aqui em 1810, a Real Biblioteca,
que é mais uma das consequências da vinda da família real portuguesa. Claro que todas essas inovações e toda essa infraestrutura será criada para atender a família real portuguesa, a corte portuguesa, ou seja, as elites que estavam aqui no Brasil. No governo dele, né, no governo não, nesse período em que a família real está no Brasil, nós vamos ter a criação do Real Horto, que hoje é o Jardim Botânico, em que Dom João manda reunir as espécies vegetais, né, de flora, de todo o mundo, inclusive do Brasil. O Jardim Botânico foi criado com dois objetivos, né? Criar uma indústria de pólvora e reunir, né, as espécies de plantas do mundo inteiro, de todo mundo. Então, esse era o principal objetivo da criação do Jardim Botânico. Outra consequência que nós tivemos com a vinda da família real para cá, gente, foi a vinda da missão artística francesa e a criação da Escola Superior de Belas Artes em 1816. Né? Havia um objetivo de modernizar a cultura no Brasil. Isso foi visto como um despotismo, ou seja, as ideias iluministas, junto a Dom João VI, ele é visto como um déspota esclarecido, porque, mesmo sendo um monarca absolutista, ele aderiu às ideias iluministas, trazendo, por exemplo, a cultura, modernizando, né, trazendo a missão artística, princípios de uma ilustração para o seu governo. Tá? Então, a gente tem aqui a imagem de Debré, que é uma dos principais pintores que vão retratar o cotidiano, né, e a cultura brasileira. Então, você vai ver aqui a figura de uma família portuguesa, junto a ela os negros, mostrando que a vinda da família real portuguesa não vai mudar para os negros, né, a sua condição enquanto escravos. Voltando aí, adiantando aí o nosso material, outra consequência é o alvará de industrialização, em 1809, que acabou com a proibição, né, de produzir manufaturas. O que acontece? Em 1785, era proibido no Brasil a questão de produção manufatureira. Com a vinda da família real, em 1809, o alvará de industrialização vai permitir que ocorresse a produção de manufatura. É claro que essa produção manufatureira, ela não chega nem perto daquilo que a Inglaterra queria. O intuito da Inglaterra de estar no Brasil é justamente de trazer os seus produtos e de ter um controle, um monopólio de produção, tá? Então, nós vamos ter aí uma proibição, né? Nós vamos acabar com aquela proibição de manufatura, mas isso ainda é muito sutil, não é nada assim de grandes proporções, porque a Inglaterra também, gente, não permitia nenhum tipo aí de concorrência, ok? Aí você tem imagens do Largo do Palácio, o escravo tigre, então havia uma forte, né, comercialização no centro do Rio de Janeiro, especialmente no Largo do Palácio, no Palácio do Carmo. Aí você tem esse escravo tigre aqui, né, que era, de certa forma, um comerciante. Você vai vendo a estrutura que nós vamos tendo no Brasil com a vinda da família real, mudando, né, toda essa imagem que nós tínhamos. O comércio de tabaco, que também vai haver um investimento nessa questão do comércio. Aqui nós temos os arcos do convento de Santa Teresa, né? A Lapa, os arcos da Lapa. Vai vendo que toda uma infraestrutura vai sendo modificada aqui no Brasil. E nós vamos dividir esse nosso conteúdo nesses nossos vídeos. No próximo, a gente vai ver uma consequência muito importante, que é o Tratado de 1810. Mas isso eu vou gravar um próximo vídeo para vocês, para a gente não ficar muito extenso aí no nosso material. E já eu já volto com vocês, continuando aí a falar sobre a família real, né, real portuguesa no Brasil e as suas consequências.